Senhoras e senhores, uma muito boa tarde. Tenho a satisfação de retomar aqui, depois de uma pequena parada estratégica, os nossos webinars de gestão de conhecimento da FNQ 2023. Hoje tenho a honra de estar conosco o Glauco Marchione. Depois, se me dá um pito, Marchione, se o nome não se fala assim, mas vamos Tá começar assim. correto, Dalcha, tá correto. Queria te agradecer imensamente a tua participação, de ter aceito, né, esse convite. Vai ser um tema muito importante, muito alinhado com a FNQ também. Em conjunto, nós demos o título, depois vocês vão entender por quê, do incêndio ao planejado, né? A gente sempre coloca aí o incêndio, né, de lado, né, o Glauco, mas É vocês verdade. vão ver com o Glauco como é importante estar preparado para o incêndio e depois também, óbvio, fazer tudo da forma mais planejada possível, que seria a gestão dinâmica do projeto. Então, estou muito satisfeito de começar aqui. Acho que a maioria conhece a FNQ. A FNQ tem 32 anos de vida, a gente foi idealizado em 90, colocados no ar em 91, e hoje a FNQ trabalha com várias linhas, orientação, capacitação, prêmios, mas um dos nossos serviços essenciais é permitir uma avaliação, né? Os resultados dessa avaliação e orientação em mentoria, como foi colocado no vídeo aí, de pontos de melhoria e pontos positivos. Então, o modelo que nós usamos chama MEG, Modelo de Excelência de Gestão. Ele está na sua 21ª versão, cada 2 anos ele é revisado, e hoje ele tem 117 processos, né, agrupados em 8 fundamentos. Então, nós avaliamos empresas nesse diagnóstico, a empresa recebe um laudo, vamos dizer assim, um relatório, uma pontuação, em cima disso ela se orienta, né, para melhorar em vários aspectos, pessoal, de processos, estratégia, mudança, inovação. Então, é um processo bem bacana, venha nos conhecer. E mais recentemente, nós desenvolvemos também alguns modelos com uma lupa, uma visão um pouco mais detalhada em alguns temas. A gestão de recursos humanos, o ESG, que é tão importante nos dias de hoje, o MEG para a saúde, né, para hospitais e clínicas, e já há algum tempo o MEG municípios, né? Então, nós temos alguns municípios que rodaram o nosso modelo. A gente pensa que não é aplicável, mas é bastante aplicável, tem um potencial muito grande, né, a ser aplicado em municípios bem intencionados, com prefeitos e secretários que queiram fazer a mudança. Então, é, um, é uma é uma solução bem interessante. Nós, só para citar alguns casos, a gente teve várias experiências de rodar um modelo no passado e recentemente, só para citar alguns, o BNDES, a Embraer, a Natura, o Sebrae, Unimed, que eu falei agora da parte de saúde, Itaú, Sabesp, a BDI, que é a agência do MDIC, né, do Ministério da Indústria e Comércio, e o sistema S inteiro, quase, né, sistema Senai, o Sescop, Sebrae, o SESC e Senat. Então, é uma organização bastante reconhecida, e fico muito contente que o Sescop, né, conheça, né, a gente faz tempo já. O Glauco diz que é um fã nosso, já estou quase acreditando, né, Glauco? Estou brincando. Eu sou, Dalcha, e você E sabe disso, especialmente aí de você, a gente já bateu uns papos de método incríveis, então, muito bom estar aqui. legal. Então tá, então eu queria, antes de começar, agradecer o apoio educacional da FEComércio Rio Grande do Sul, SESC, SENAC, RS, que tem nos apoiado desde o início nessa empreitada, nessa iniciativa, e o apoio institucional de alguns movimentos locais, né, da FNQ, nossos braços, que têm sua autonomia, que é o Mato Grosso do Sul Competitivo, a UBQ, que é a unidade em Minas Gerais, o Movimento Catarinense, que é o Excelência Santa Catarina, e a ABQ também é um parceirão nosso, Associação Brasileira da Qualidade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ronald Dauch, eu sou engenheiro eletrônico e telecomunicações formado pela USP, e atuo em várias empresas, uma delas a Siemens, por mais de 35 anos. Né? Então, saí da Siemens, eu trabalhei em várias outras organizações, público-privadas, das federações, sistema de inovação internacionais. Então, tenho muito prazer, sou muito feliz em coordenar a FNQ desde 2019. Então, acho que, colocado tudo isso aqui, né, a FNQ, nossas ações, parceiros, queria falar um pouco do Glauco. O Glauco é hoje, como vocês podem ver, né,
Ele atua hoje na SPC, no Sistema de Proteção ao Crédito do Brasil, e ele atualmente é o executivo responsável pela estratégia e marketing, pelo design e governança da estratégia corporativa e pela unidade de negócio de certificação digital do Sistema de Proteção ao Crédito, SPC. Depois ele vai nos explicar um pouco, né, o que significa o design, né, e governança da estratégia. Está todo mundo curioso, né? Porque a gente só fala em plano estratégico, o negócio de design da estratégia, vocês vão ver uma coisa muito mais interessante, muito mais trabalhada e traz muito mais resultados. Ele atuou no TÜV, né? Reinhard Doctor, né, por 8 anos, alemão, como gestor de planos no PMO do maior programa de saneamento do Brasil, vocês devem conhecer. Também foi coordenador e docente da pós-graduação de gerenciamento de projetos do SENAC, de Santos, e ele é administrador de empresas com MBA em marketing pela FGV e especialização em gestão de projetos pelo Senac. E ele possui diversas certificações que todo mundo sabe que, né, não são fáceis de obter, são muito, né, cobiçadas, né, certificações de mercado. Ele citou aqui para mim algumas, acho que é importante. O PMP, né, Project Management Professional, do PMI, o PMO-CP pela PMO Global Alliance, o CBPP pelo ABPMP, Association of Business Process Management, e é certificado em governança corporativa pela Fundação Dom Cabral, entre vários outros que ele falou que não queria me passar, né, mas que ele falou que ia avançar demais na nossa entrevista. Tudo bem, respeitei ele, mas ele está, né, ele vai nos passar dados dele, da SPC também, então quem quiser ter mais contato com ele, né, ele vai estar sendo apresentado. De novo, Glauco, muito obrigado. Né, se quiser tecer algumas palavras iniciais antes de começar, novamente obrigado pela SPC, ter cedido você, estou dizendo assim, esse teu espaço, e por você ter topado a gente bater essa conversa bem informal, já estou avisando, é nada formal. Bacana, bacana. Ronald, muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Obrigado a todo o time da FNQ. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. O que de qualidade é nos detalhes. Tudo que eles fazem é uma riqueza de preocupação. E não é à toa que essa nossa live, eu já vi algumas gravadas também, já assisti outras, corre nesse nível de perfeição. Porque a qualidade não está só no nome, não. A qualidade não está só na gestão. Eu vejo que a qualidade está na cultura de vocês. Então, parabéns desde já, né, pela trajetória de vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui conosco, aí, casa cheia, muito bacana. A gente sabe que fica gravado também. Então, outros estudiosos e interessados pelos temas assistirão posteriormente. Alguns estranham isso que eu vou fazer agora, tá? Mas é uma boa prática que a gente tem falado aí de ESG, que com mais foco ali na parte do S, né, que é a autodescrição, é um respeito aos que nos ouvem, não nos veem. Então, meu nome é Glauco Marchione, sou homem, tenho pele clara, tenho olhos verdes escuros, sou magro, uso óculos, tenho cabelo de gel penteadinho de lado, tem gente que fala que é cabelo de Mauricinho, e é isso, gente. Estou no SPC Brasil há 8 anos, sou apaixonado por trabalhar aqui. Acho que isso é um ponto muito bacana da gente falar nas empresas que a gente trabalha, né? Uma reflexão que todos nós temos que fazer somos apaixonados pelo que fazemos? Faria isso de graça se eu precisasse? E eu percebi que aqui no SPC a gente tem os SPC Lovers, e a gente se caracteriza assim, porque é a forma que a gente se vê. A gente é apaixonado realmente pelo que nós fazemos. O Dalcha falou um pouquinho aí da minha trajetória, então eu não vou gastar o tempo dos senhores falando de mim, mas falando um pouquinho do SPC Brasil. Desculpa, Cláudio, isso é importante porque eu falei esses dias, falei que a gente tem uma entrevista. Pergunta como é que a gente faz para não entrar no SPC. Você fala que sempre tem que ser visto como positivo estar no SPC, então conta um pouco. Todos nós estamos no SPC Brasil, gente. A não ser que alguns dos senhores tenham pedido para sair do cadastro positivo, né? Que no Brasil nós temos o cadastro positivo, o SPC Brasil é um dos GBDs. Essas letrinhas significam o quê? Gestor de banco de dados. O SPC Brasil ele foi criado há 60 anos atrás, sim, como a lista negra. Muita gente fala, o que é essa lista negra? Não é maldade no termo, não, gente. É porque as pessoas que movimentavam aquelas listinhas, cada um estava numa fichinha. E as pessoas pegavam essa ficha, falavam, poxa, não está devendo para nenhum comércio aqui da cidade.
e colocava de volta. De tanto pegar no papelzinho, devolver, pegar, devolver, sujava. Então era fichinha suja, né? Ficha negra, ficha suja. E isso virou para tudo, né? Isso, Essa e aí expressão. criou esse estereótipo, né? Mas o SPC Brasil é muito mais do que isso. Nós somos, quem não conhece, nós fazemos parte do Sistema CNDL. O Sistema CNDL representa o varejo brasileiro. Foi criado por varejistas, inicialmente, há 60 anos atrás, com o intuito de defender os interesses políticos e institucionais das cidades. Hoje nós somos cerca de 2.000 CDLs, Câmara dos Dirigentes Lojistas. Em cada estado tem a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, e lá em Brasília, representando os varejistas no âmbito nacional, nós temos a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Então, pense que a nossa rede ela tem 2.000 escritórios, né? Para quem não conhece o conceito de Câmara de Dirigente Lojista, nós temos 2.000 escritórios distribuídos ao longo do Brasil. E o SPC Brasil é o braço de inteligência, de gestão de dados, de produtos do sistema CNDL. Conectados a nós, nós temos cerca de 500.000 empresas. A gente chama que são empresas associadas. Nossa base hoje gira em torno de 75 milhões de cadastros de pessoas jurídicas, 232 milhões de cadastros de pessoas físicas. Realizamos milhares de consultas, né? Assim, os nossos clientes realizam milhares de consultas de informações para tomada de decisão creditícia nas suas operações. E, modéstia à parte, temos uma jornada para o nosso cliente, né, para essas empresas associadas, incrível, e a resposta mais rápida do mercado. O SPC Brasil, senhores, se nós conseguíssemos já começar falando de estratégia, nós temos um propósito muito bem definido aqui. Nós somos o elo de confiança entre as pessoas para a realização de negócio. O que é o propósito? É aquilo que nos move. Eu falei agora há pouco de cultura, de SPC Lover. A empresa que tem um propósito, e não é fácil identificar o propósito. Fazer o design da sua visão, né, é algo metodológico, mas propósito realmente é de muita reflexão. E depois de muitos anos, tá? Não nasceu com a SPC Brasil. Nós levamos anos, muitos anos, para identificar quem realmente a gente é, a razão do nosso viver. O porquê que a gente acorda cedo todos os dias. Eu vim trabalhar no SPC Brasil, eu morava em Santos, e acordava cedo em Santos, pegava o fretado, vinha para São Paulo e chegava aqui. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho agitado, né? Então você fala, como é que você consegue, cara? Você acordou 4:30 da manhã e você tá nessa pilha. Eu falei, cara, porque eu amo o que eu faço. Então é isso, o SPC, nós somos o elo de confiança entre as pessoas para a realização de negócio. No momento em que uma pessoa, um varejista, um empresário está de um lado do balcão, e eu sou de cidade pequena, eu sou de Peruíbe. Quem conhece Peruíbe, você vai comprar tênis e a pessoa pergunta, mas você quer pagar mesmo, né, com dinheiro, com cartão? Você não quer fazer um crediário? Então lá ainda se usa crediário. Então de um lado do balcão tem a pessoa vendendo, propondo crediário. Da outra pessoa do outro lado do balcão tem a pessoa que quer comprar uma geladeira. E para ela, gente, é sério, a gente precisa conhecer toda a realidade brasileira. Tem pessoas que têm um sonho de ter uma geladeira, o sonho de ter um fogão. E na hora que vai fazer um crediário numa loja, dividir em 20 meses aquela geladeira, o lojista entra num sistema, que é o sistema do SPC Brasil, acessa e tem ali informações. O score daquela pessoa, o score é o índice de endividamento, de risco de endividamento que aquela pessoa tem ou não, se aquela pessoa já foi inadimplente ou não, se ela está inadimplente ou não. Por quê? Porque a relação ela tem que ser ganha-ganha. Você tem que realizar o sonho de um lado, mas você também não pode absorver uma inadimplência, uma fraude do outro lado. Então, hoje nós temos produtos de crédito, de cobrança, de antifraude, de market service, né, que é informações para construções de campanhas de marketing, e a certificação digital. O SPC Brasil hoje, ele possui uma estrutura organizacional, tá? Onde a gente tem o executivo responsável por toda a organização, nosso diretor executivo, e ligado a ele nós temos 6 superintendências. Uma dessas superintendências é a responsável pela estratégia e pelo marketing. Outra dessas 6 superintendências é uma unidade de negócio da certificação digital. Hoje eu estou responsável por essas duas. Por que nós dizemos eu estou responsável e não eu sou responsável? Porque acho que nessa vida o que a gente é a nossa educação, é o respeito, são os nossos valores.
as empresas nós estamos, as cadeiras nós estamos, né? Amanhã, e como eu já passei em 8 anos, gente, vocês têm ideia a quantidade de cadeiras que eu já sentei aqui na SPC Brasil. Um dos nossos valores aqui no SPC Brasil é o desenvolvimento de pessoas. Então, a empresa, ela realmente investe no colaborador. Então, a empresa, né, o nosso RH percebe que você possui comportamentos, tem conhecimento técnico, oportunidade de aprender conhecimentos técnicos em outras áreas, tem esse job rotation de desenvolvimento. Então, eu já passei aqui por algumas cadeiras no SPC Brasil. Dalcha, esse sou eu, esse é o SPC Brasil. Estou aberto. Gente, anotem meu e-mail, depois a gente deixa no chat, mas é glauco.marchioni. Marchioni, Dalcha falou certinho, é MARCHIONI, @spcbrasil.org.br. Querem Legal. conhecer mais do SPC? spcbrasil.org.br. Glauco, mas eu quero bater um papo contigo. Dúvidas do que você falou? Gente, manda e-mail. Eu adoro conversar. A gente marca um café virtual, a gente, poxa, pode até combinar com o Dalcha aí, ó, tomando a liberdade, a gente montar uma sala de bate-papo capitaneada aí pela FNQ, já pensou que top? Legal. E é isso, gente, esse sou eu sou de falar demais, minha esposa brinca, fala que eu não posso ver um bloco, que eu subo, começo a fazer discurso. Então me corta aí, Dalcha, quando eu começar a falar demais. Tá bom. Professor Glauco, eu mesmo tenho uma resposta, pergunta como aluno, posso fazer? Claro, por favor. Você comentou, explicou como é que a gente pode consultar o SPC. Como é que o pobre do Dalcha vai parar no SPC? Alguém deda a ele, é só relação comercial? Explica um pouco para nós. Como é que você vai Claro, com parar lá? certeza. E você consegue sair do SPC um dia também? Com certeza. Gente, o SPC Brasil, e eu não vou gastar o tempo dos senhores Não, não, aqui, só falando dos rapidinho, N porque para produtos, se mas é muito contextualizar, como é legal vocês complexo. entenderem isso. Tem duas formas de vocês entrarem no SPC. Uma é a que vocês já estão. No Brasil, nós temos, por uma questão governamental, é lei, tá? O cadastro positivo na modalidade opt-out. O que que é isso? Todos os brasileiros entram nos GBDs. O Brasil hoje conta com 5 GBDs, o SPC Brasil é um deles, tá? Um dos primeiros, inclusive, a receber esse credenciamento do Banco Central. Isso é regulado pelo Banco Central. Então, todos os brasileiros estão lá. E os nossos comportamentos de pagamento geram como o próprio nome diz, nosso comportamento. Isso gera o nosso score. Ô, Glauco, eu quero conhecer o meu score. Baixem o app, entre na loja da Apple Store, do Google, escreve lá, app SPC Consumidor. Você faz o seu cadastro no app, você sabe o seu score. O score que você vê, o seu score, é o score que o empresário vê também. Glauco, mas meu score ficou muito baixo. Tem dicas lá de você melhorar o seu score. E aí, quando você for tomar um empréstimo, muitas vezes. Gente, eu trabalhei em banco, tá? E eu lembro, quando eu fui trabalhar no banco, eu não tinha trabalhado em instituição financeira até então. E era engraçado, porque eu tinha e eu já assumi uma agência na 15 de novembro. Olha isso, gente, ali na Praça da Olha Sé. só. Quem conhece São Paulo sabe como é que é. E os colaboradores, aquela agência devia ter o quê? Uns 15 colaboradores que emitiam cartão. Nós éramos um dos maiores emissores de cartão de crédito de uma determinada bandeira do Brasil. E nos primeiros dias eles chegavam, eu falei, e aí, conseguiu, né, dar o cartão para aquele cliente? Não, Glauco, deu score. Só que eu não era de instituição financeira e não me capacitaram explicando o que de acho era o tal do score. E aí, Glauco, deu score, deu score, deu score. Eu liguei para minha coordenadora nacional, falei, gente, que diabo é esse score? Aí ela me explicou. E olha que barato, hoje eu trabalho na SPC Brasil, a gente tem uma equipe de analytics incríveis, produz o melhor score do Brasil, gente, uma inteligência incrível aplicada ao dado para a tomada de decisão. Então, quando vocês entrarem no nosso app, façam seu cadastro, vocês vão ver seu score. É o score que o empresário vê. Legal. Então, muitas vezes a gente vai tomar um empréstimo, vai financiar um carro, vai comprar uma geladeira, e a empresa não nos dá esse empréstimo, e você não entende por quê. Vai ver, gente, teve alguma coisa no seu comportamento de Lá compra no passado, né? que você nem sabe, tá? Uma conta de telefone que eu não sabia. Eu tive uma conta na época dos moldezinhos de telefone ainda, que era muito usado, ainda usa-se, mas era muito. Eu comprei um e chegaram duas contas na minha casa. E eu liguei para a operadora e falei, o que que eu faço? Ele, não, é um equívoco, paga uma e a outra você desconsidera. E depois chegou uma cartinha do SPC me avisando que ia me ligar de volta. Pelo amor de Deus, vocês falaram para eu desconsiderar. Mas já pensou, gente, se não chega essa carta, se extravia no correio alguma coisa, eu sou negativado sem saber? Poderia Nunca me dar um mais problema de comprar uma score. geladeira. E aí eu não comprava minha geladeira. Ô, Glauco, mas tem uma forma de eu não ter que ficar acessando
score, o app, mas, gente, baixem o app. Vocês vão adorar, é muito legal mesmo. Não, Mas tem legal, uma bacana. forma de eu não ficar acessando toda hora para saber se aconteceu alguma coisa. Nós temos um produto, ele é extremamente barato, que chama SPC Avisa, e você recebe periodicamente um e-mail. E é engraçado que e aí fala quem consultou, quem não consultou. E esses dias chegou a data de renovação do meu seguro do carro, chegou um e-mail, gente. Eu tive 6 consultas num único dia. As seguradoras, eu acredito que tenha sido meu corretor, ele me consultou em 6 seguradoras diferentes para ver qual que era o melhor seguro que eu poderia fazer. E as 6 nos consultaram aqui, e o Avisa avisou. Falei, pô, tá, o Avisa está funcionando muito bem, que legal. Então, todos nós estamos no SPC Brasil, gente. Estamos positivamente no SPC Brasil. Bacana. Agora, eu faço um crediário, eu dou um cheque, eu executo uma compra e não pago. O lojista, ele entra no nosso sistema e ele informa que tal pessoa não fez o pagamento ao qual ele havia um comprometimento, um contrato ali para pagar. Uhum. É o momento em que você entra no SPC Brasil com a Ficou claro. informação negativada. Perfeito? Uhum. Glauco, o que eu faço? Paga imediatamente o empresário. Paga, que eu digo, não é pagar no cash, negocia. Cada empresa tem a sua política, não consigo generalizar. Mas Uhum. você entra, executa, exerce esse pagamento e o empresário que processou a negativação processa a desnegativação. Imediatamente a gente retira, né? Tem, lógico, tem os tempos de processamento, mas é muito rápido isso. Você já sai do negativado, tá bom? Temos um monte Beleza. de outros produtos. Eu estou construindo uma casa na minha cidade e é engraçado, gente. Desde o dia zero da casa até hoje eu nunca assinei um contrato com caneta, porque eu uso certificado digital SPC Brasil. Nós somos um dos 10 maiores emissores de certificado digital do Brasil. O Uhum. nosso atendimento, quem conhece de NPS, nós estamos na zona de excelência. Nós temos uma equipe que, se a pessoa comprar um certificado digital e tiver dificuldade para instalar, a nossa equipe faz de ponta a ponta até o certificado estar funcionando. E, gente, Legal. se não funcionar, manda um e-mail para mim. Eu sou responsável pela unidade de negócio. Você falou que Pode deixar. precisou me dar um bom Tem aqui atendimento. o chat, ó, já vamos fazer aqui as reclamações durante, ou as dúvidas durante a conversa aqui. É Deixa isso eu perguntar aí. uma coisa para você. A gente que atua muito com empresários, né? A gente percebe hoje que, quer dizer, já há um certo tempo, mas tem piorado isso, né? O número de temas, né? Que hoje tiram o sono dos empresários, né? Lógico. Claro, não fazer, né, o mercado, não bater as metas, mas, né, isso é óbvio. Mas tem temas de RH, gestão de RH hoje é totalmente diferente. O tema do ESG, né? Será que eu estou atendendo o ESG? Será que minha imagem vai ficar ruim? Será que realmente o que eu faço, né, greenwashing é sério? Será que internamente eu estou melhorando a governança? Né, outros temas aí. Inclusive, é um tema que depois você pode até no finalzinho dar um pequeno overview aí. Imagino que vocês devem estar atuando, já estava com o tema da inteligência artificial faz muito tempo, porque isso deve ser um prato cheio para vocês usar isso aí. Imagino eu, pelo pouco que você contou aí para nós. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: qual que é vamos dizer assim, o que tira o sono do Glauco, dos outros gestores né, cargos diretivos da SPC? Qual que é a meta, desafio? Qual que é o receio que venha do lado aqui que vocês não se adaptem? Essa é a minha pergunta que eu sempre faço para o meu entrevistado. Bacana, bacana. Dalcha, você falou, né, aí rapidamente de greenwash, isso as empresas têm que tomar cuidado com isso, gente. A responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e a responsabilidade de governança, ela é muito importante e tira o sono dos empresários. Uma vez eu escutei uma frase que eu gosto muito, que é: a ignorância é uma dádiva. Eu olhei para a pessoa que falou isso, como Eu já assim? vi também. Eu falei, como assim, gente? Ele falou, Glauco, porque depois que eu fiquei sabendo que isso aí era lei, cara, puta, eu tô errado na lei, meu Deus. E agora eu tô desesperado, né? Eu não tava desesperado, então é uma brincadeira, né? Agora eu estou errado, antes eu não Agora eu tô estava, né? errado, né? Não, você sempre esteve errado, você só não sabia que estava. E é muito importante, gente. As empresas hoje em dia estão. O consumidor está muito crítico. E ele sabe, a empresa que diz que é socialmente correta e as que realmente são socialmente corretas. E ser socialmente correta não é querer dominar o mundo. Eu vou dominar o mundo, não, desculpa, salvar o mundo. Não é querer. Vou neutralizar o carbono de tudo que eu faço da noite para o dia. Gente, pequenos detalhes, você começa a trabalhar isso. E isso tira o sono do empresário.
Eu estava escutando um webinar hoje cedo falando sobre o S, né, do social. E a empresa estava dando um exemplo que ela fazia uma questão que ela não sabia. Ela contratava uma empresa de manicure e dava para os colaboradores, achando que ela estava sendo socialmente, que ela estava fazendo uma questão social legal, interna, dentro do endo dela, do endomarketing dela. A empresa que alocava aquelas profissionais de manicure, elas não eram registradas. Então, você estava, por um lado, fazendo uma coisa bacana para o seu público interno, por outro lado, você não se atentou a essa questão legal, trabalhista das pessoas que estavam ali. Então, é no detalhe que a gente vê o S, o G. Isso é um tema que, sem dúvida nenhuma, quem não sabia disso e está nessa sala, se preocupem, porque o mundo está olhando para isso. Não com tanta força hoje, mas está caminhando. Semana passada houve o Congresso Brasileiro, né, do IBGC, Instituto de Governança Corporativa, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, congresso sensacional, inclusive, e, gente, como falou-se lá do S e como falou-se lá do ambiental, né? Do ambiente, do ambiental e do social. Governança é o porquê do IBGC ter nascido, né? Mas foi incrível, Claro. assim, um evento focando muito nessas questões. Então, isso, Dalcha, é um ponto que eu colocaria para os empresários, para as empresas se atentarem aos detalhes. Não tenta fazer a grande. Gente, não é o projeto de SG que você tem que se preocupar agora se você não tem isso. É você provocar a sua equipe no detalhe ali. O que eu estou fazendo de reconhecer meu colaborador? Poxa, uma empresa que esfola o colaborador ali, uma empresa que está dando um vale alimentação fora de um padrão básico necessário daquela região. Tudo isso são critérios que a empresa tem que se preocupar. Tá? Então, acho que um primeiro ponto é esse de 3 pontos que eu trago aqui, né? Então, essa questão ambiental, essa questão social e a governança. Empresas pequenas muitas vezes nem sabem o que é um conselho de administração, então o que eu vou falar aqui pode ser um pouco confuso e é natural, tá? Eu já fui empresário e minha empresa também não tinha conselho de administração. Conselho de administração era minha mãe e meu pai que davam umas broncas e mandavam eu fazer as coisas. E eu agradeço muito a eles pelas broncas, porque elas que me trouxeram aqui. O segundo ponto, né? Não, desculpa, e o conselho, mas quem tem conselho de administração, a preocupação, então, dentro desse primeiro módulo do G, é trazê-los para a estratégia. Reportar, contar como as coisas estão acontecendo para os conselheiros. Eles têm que estar, não pode ser uma zona ali em cima, dou ordem e a galera faz. Não, essa aproximação, isso é um ponto para as empresas se preocuparem, sim. Como é que está essa conexão da camada do C-Level com o chairman, com o conselho de administração? Bom, o segundo ponto, né, de 3 que eu coloco aqui como preocupação é o norte. Quem já teve barco, quem gosta de barco, ou quem assiste filme de barco, gente, você pode ter um mar flat, lisinho. Você pode ter um barco incrivelmente bem equipado. Você pode ter excelentes marinheiros, mas se na hora que for olhar os equipamentos, esse marinheiro não achar a bússola, onde diz onde é o norte, vai ficar à deriva, gente. Então, a segunda grande preocupação que eu tenho é faça o design da sua estratégia e dissemine isso para sua equipe, pelo amor de Deus, porque quem executa são eles, não é o presidente, não é o C-Level, gente. C-Level, para quem não conhece o termo, não é a camada executiva da empresa. Quem faz as coisas acontecer são os colaboradores. Então, conta para eles, obviamente, na linguagem que eles vão entender, no nível de profundidade que eles precisam conhecer. Então, poxa, você tem um gerente, obviamente de uma forma que você vai descrever, no nível de profundidade que você vai escrever. Tem um coordenador, poxa, ele está se desenvolvendo ainda, então muda um pouco a linguagem. Os analistas mudam um pouco mais. Sabe, eu sempre conto eu sempre faço uma brincadeira aqui, eu gosto muito de fazer sessões de ideação, né, de canvas, e eu falo que um dos principais cargos, funções que estão naquela sala, naquele momento, não é o gerente do projeto, não é o executivo, é a tia do café. A tia do café, ela é estratégica numa dinâmica de 4 horas, gente. Porque ela que vai trazer a água geladinha, ela que vai trazer o café, ela que vai trazer o pão de queijo, ela que vai recolher aquele monte de post-it amassado no chão, porque daqui a pouco o chão começa a ficar tão sujo, gente, e indiretamente, sem perceber, o clima começa a ficar pesado, a bagunça, ela que vem, me dá uma arrumadinha numa cadeira.
ela é estratégica ali, ela tem que entender qual é a conexão dela com a estratégia. Cada colaborador tem que conhecer isso. Então, a segunda grande preocupação é não apenas crie, né, uma estratégia, desenhe a sua estratégia, porque acho que não ter a estratégia, você está com esse navio, esse barco, essa lancha, no mar à deriva. Ah, Glauco, mas o meu barco está ligado, estou acelerando a todo vapor. Mas onde você vai chegar? Você não sabe. Você pode bater numa rocha, né? E agora, desenhou a estratégia? Dissemina para quem realmente a executa. Então, esse é o ponto 2, que eu acho que deveria tirar o sono de quem conhece e Mesmo. passa a tirar o sono agora de quem não conhece. E o terceiro ponto que eu coloco aqui, Dalcio, é a cultura. Se a cultura não está tirando o sono do empresário, passe a tirar. Porque, como eu disse, quem faz as coisas acontecerem são os colaboradores. O SPC Brasil tem um turnover baixo, né? O índice de colaboradores que entra e sai é baixo. E a gente Uhum. sabe de empresas que procuram colaboradores nossos para o mesmo cargo e muitas vezes está um salário maior. E o colaborador não vai por quê? Por conta dos benefícios, por conta da atenção. Gente, eu vou falar para vocês, eu vou ter que citar o nome dele aqui. O Hum. Roberto Alfeu, nosso diretor executivo hoje, já foi o nosso CEO, e a minha esposa estava hospitalizada. Eu não tenho ninguém aqui em São Paulo, moramos eu e ela, tá? E ela estava hospitalizada, e eu estava 2 dias com ela no hospital. Ele me ligou, na ocasião, isso faz muitos anos, eu era gerente de projetos no SPC Brasil. Ele falou, Glauco, tá tudo bem aí? Como é que você tá? Como é que tá a sua esposa, Mariana? Eu falei, poxa, tá bem, presidente. Ele falou, Glauco, você tá aí desde ontem? Eu falei, tô. Ele falou, faz o seguinte, meia horinha eu tô chegando aí, ele conhece a minha esposa, vou te cobrir aí, vou ficar com ela, para você ir para casa, vai tomar um banho, vai dar uma descansada, e à tarde você volta para eu voltar para a empresa. Gente, que empresa que acontece isso na vida de vocês, gente? Eu dou um beijo nele. Não tem como, gente. Desculpa, eu sou muito informal. Quem me conhece sabe. Não, mas tem que ser mesmo. Incrível. E isso é o espírito da empresa. Entendeu? Isso nós temos uma colaboradora que ela tem uma questão na perna dela e, poxa, eu fiquei sabendo disso ontem, contei para ele, ele falou, Glauco, vamos ver, cara, vamos comprar cadeira de rodas, vamos ver o que que a gente pode ajudar. Não estou falando que a empresa sai fazendo filantropia, ajudando todo mundo, não. Mas a gente olha para o nosso colaborador como um indivíduo. E se ele é um indivíduo, ele tem a sua individualidade. Quem gosta de trabalhar no presencial, vem para o escritório. Quem gosta de ficar em casa, vai ficar em casa. Quem gosta de vir na segunda, não vir na terça, trabalha como quer. Os nossos benefícios, plano de saúde, plano odontológico, isso é cultura. Nós temos um escritório, as empresas costumam chamar, meu primeiro MBA é marketing, né? E no marketing a gente fala do É. endomarketing. E a gente não tem endomarketing, nós temos o escritório do sorriso. Por quê? Porque as pessoas têm que estar apaixonadas pelo que elas fazem. Então, toda sexta-feira, a gente manda no grupo do WhatsApp dos líderes que possuem celular corporativo e no grupo do Teams dos nossos colaboradores, videozinho contando como que foi a semana, o que ocorreu de legal, o que ocorreu de engraçado, o que tem que ser desdobrado da estratégia para eles. Lembra? Todo mundo tem que saber da estratégia. Uhum. São vídeos engraçados, você fica esperando chegar sexta-feira para ver aquele videozinho. O respeito pelo colaborador. A gente adota no SPC Brasil, não sei se você conhece, Dalcha, e os nossos amigos aqui, um livro do professor Patrick Lencioni, de Sim. Equipes Eficazes. Esse livro ele é muito bacana. E eu trabalhei num banco, que eu comentei aqui com vocês, que me deu esse livro. Dar o livro para o colaborador é uma coisa. Aqui a gente não dá o livro. A gente pede que o colaborador leia, faça uma apresentação. Toda segunda-feira nós temos uma reunião do board. E nós discutimos durante o dia inteiro a estratégia. É quase que quem é do Scrum, né, de métodos ágeis, mas no Scrum são 15 minutos. Aqui a gente fica cerca de 4, 5 horas discutindo. Por quê? Porque a gente fala tudo que deu certo semana passada que eu posso voltar a fazer nessa, tudo que deu errado na semana passada que eu não quero que dê errado nessa, o que eu tenho que fazer nessa semana, olhamos os nossos projetos, olhamos a nossa cadeia de valor, então é uma reunião estratégica mesmo. Na segunda-feira, terminada essa reunião, cada executivo tem a responsabilidade de já chamar os seus gestores. Hoje, na minha estrutura, somando as duas superintendências, eu acho que eu estou com 12 líderes, entre gerentes e coordenadores. Eu reúno todos,
e tenho que descer essas informações. Descer eu acho que é um termo até feio, né? É porque a gente vem dessa cultura de estrutura organizacional, né? Não é descer, eu tenho que compartilhar, né? Vou até fazer uma correção aqui, conectada ao S do nosso ESG, são os detalhes, gente. Eu tenho que compartilhar a estratégia com eles. E cada gestor tem a responsabilidade de igualmente compartilhar com o seu time. Porque Absorver, a aham. tia do café tem que saber o papel dela. O estagiário tem que saber o papel dele. O estagiário é que é importante, mas, gente, jovem aprendiz. Ô, coisa maravilhosa, gente. Nós temos aqui jovens aprendizes que, assim, voam. A gente tem jovem aprendiz hoje já em cargo muito bacanas, que entraram como jovens e foram se desenvolvendo. Então, só se desenvolve porque a gente dissemina a estratégia. Cultura tem que tirar o sono do empresário, tem que tirar o sono do comerciante, do varejista, quem tem uma empresa tem que estar preocupado com a cultura. No Covid, gente, quando aconteceu a crise de Covid, nós temos uma área de inteligência de mercado aqui no SPC Brasil. Então, quando começou a ter as primeiras movimentações na China, né, movimentações negativas na China, Europa, a gente já sabia que ia chegar aqui. Não tinha nada. Era iminente. Nós já pegamos. Nós éramos uma empresa totalmente presencial. Nunca que a gente tinha imaginado de ir para o online. Nós fomos criados assim, né? Nós fomos criados pelos varejistas. Então, há 60 anos atrás, então a gente pensava, nós somos uma empresa de tecnologia de ponta. Você falou de inteligência artificial. Nossos scores alguns deles já trabalham com inteligência artificial. Então, inteligência, assim, nós somos altamente. Se vocês conhecerem o nosso parque tecnológico, na época de eleições, é muito citado uma empresa no Brasil, e uma vez eu tive uma reunião com essa empresa, e aí eu contei para ela do nosso parque tecnológico, e contei a quantidade de exadatas que a gente tinha lá, e ele falou, Glauco, nosso sonho era ter uma. Ter um, vocês têm tudo isso. Então, assim, nós somos uma empresa altamente tecnológica, mas não trabalhávamos no Não, home legal. office. Quando a gente identificou essa questão do Covid, tudo, a gente falou, gente, vamos mudar essa chave? Todo mundo em casa. E aí, talvez vocês lembrem, dia 17 de março foi a primeira morte no Brasil, 2020. 16 de março, o SPC Brasil tinha 100% dos seus colaboradores em casa. E eles aceitaram mudar, óbvio, a gente deu toda a estrutura para isso. Mas não tivemos reatividade, não tivemos problemas. Por quê? Porque a cultura é forte. E passamos pela crise do Covid, gente, e hoje saímos muito mais fortes, porque a cultura é forte. Então, se preocupem com a governança corporativa, com seu papel junto à sociedade, com seu papel junto ao meio ambiente, e lembrem, não é querer salvar o mundo. Olha o copinho que você compra. Se é de plástico reciclado, se não é, é o detalhe. Vamos nos Uhum. preocupar em desenhar a estratégia, disseminar a estratégia. E vamos cuidar da cultura. Eu Legal. diria que esses são as três grandes preocupações Que que a gente deveriam tirar o som. que deveriam tirar a sono da Auschwitz. Pô, bacana. Deixa eu complementar com uma informação interessante. Já faz um ano, nós temos uma parceira nossa, foi minha colega na Federação das Indústrias. Ela foi vice da BRH, foi de várias empresas, né, diretora de RH. Nós a trouxemos que ela foi treinada e é especialista no Lencioni, nos 5 desafios de uma equipe coesa. Então, Ah, que legal! junto com nossos modelos, nós já sugerimos, antes de começar um processo de gestão, né, fazer com que as pessoas se conheçam, se aproximem um pouco mais e, a partir daí, construam né, uma rede, processos, né, cadeias de valores. E semana passada, quinta e sexta, nós exatamente rodamos, né, esse programa na nossa equipe, né? Que bom, Então, que bom. todos aprenderam, eu aprendi, eu me abri, foi muito bacana. Então, que legal que você é Tem que fã se também abrir, do. adorei sua fala. Tem que se abrir. Gente, quem é empresário que está aqui na sala, não compre o livro e dê para o seu colaborador. Compre o livro, dê para o seu colaborador, monte uma dinâmica para cada um ler, apresentar e exerça. Nós abrimos as nossas reuniões, todas as reuniões do board, toda segunda-feira, de forma objetiva, lendo. A gente não fala mais pirâmide de Lecione, a gente chama de pirâmide de equipes eficazes, falando confiar mutuamente, e a gente fala o que que é, engajar-se de maneira franca e aberta, comprometer-se com as decisões tomadas, assumir a responsabilidade pelas decisões tomadas, porque o foco é o resultado. São 5 passos e a gente abre a reunião lendo e se comprometendo. Então, o que o Ronald falou agora, poxa, eu me abro, é porque você precisa se abrir verdadeiramente para formar uma equipe forte. Você tem que contar suas fraquezas, as suas vulnerabilidades,
Porque só quem te conhece vai confiar em você. E quem não confia não vai construir o resto da pirâmide, gente. A gente fica sempre com o bumbum na parede, preocupado que alguma coisa vai acontecer, alguém vai falar alguma coisa. Poxa, a gente tem debates apaixonados aqui no SPC Brasil. E é engraçado que quem não faz parte da nossa cultura, olha e fala, pô, os caras estão ali, ó, se pegando, meu. Aí, que esquisito, acabou o assunto, eles se abraçaram e foram almoçar juntos. É porque não é pessoal, é um debate apaixonado acerca de algum tema. Então, tem que se abrir. Então, o Dalcha matou a pau, assim, a frase é essa, tem que Legal. se abrir É, verdadeiramente para construir uma equipe eficaz. tá bom. Só para a gente avançar aqui, mas em uma das cidades que nós aplicamos nosso modelo, no interior de Minas, a gente rodou primeiro com 30 pessoas, foi um sucesso, foram para 100 e no fim rodamos o modelo em 700 colaboradores, funcionários públicos. Foi um sucesso, é um case. Mas vamos lá. O Glauco, falando agora um pouco, falamos, né, você já falou várias coisas, acho que é importantes que eu ia perguntar, assim, em paralelo, acho que foi importante que você já abordou. Eu queria agora, você, né, você atua muito no tema processos, mas, assim, não vou diminuir essa situação, mas é, entre aspas, fácil, né, gerir uma empresa num ambiente tranquilo, numa economia tranquila, né? Vamos dizer, sem guerra, Deus me livre, mas assim, como é que uma empresa se prepara, né, se estrutura, cultura, você falou, para que tenha não só, vamos dizer assim, um processo, mas também esteja preparado, não sei de que forma, com as pessoas, para situações de mudança, de surpresas. Nós temos no próprio Mega, você sabe muito bem, um eixo chamado adaptabilidade, né? Então, mas imagino que vocês aplicam isso. Se a gente fosse visitar vocês, né, no nosso diagnóstico, ia tirar nota 12 nesse item, mas a gente queria ouvir um pouco de vocês, eu conheço de você. Como é que você está tocando essa tarefa de, né, como é o título, da emergência ao planejamento? Isso é verdade, Dalcha. As empresas, gente, como eu falei, e aí na abertura o Dalcha até falou, Glauco, como é que é a governança que você cita, né? Do design à governança. Nos 3 pontos que eu falei há pouco, que tem que tirar o sono do empresário, um é a estratégia. Quando eu falo design, é você reunir as pessoas certas, com o método certo, algumas com consultoria. Eu não tenho dinheiro para contratar consultoria, Glauco. Poxa, busquem os métodos da FNQ. Uma das reuniões que eu tive com o Dalcha foi, gente, sim, puxa, ele me mostrou os métodos, e assim, não cobrou R$ 1. Então, é uma fundação que tem método ali aberto para vocês. Estudem. Pô, não tem dinheiro para comprar uma consultoria, mas tempo para arrumar para uma leitura, a gente consegue. Todo mundo consegue fazer um planejamento. Não precisa ser uma coisa gigante, mas a altura da empresa a qual ele está sendo feito, tá? Então, isso é o design que eu falo. É construir a sua visão de futuro. O SPC, a gente tem a nossa visão muito bem definida. Ser a referência na viabilização de crédito seguro para que os brasileiros realizem os seus sonhos. A visão tem que ser algo que qualquer colaborador sabe de cor, porque é um norte, né? Que eu falei. Uhum. Agora, o desdobramento dela é a governança que eu falei. Então, a empresa tem que se preocupar com alguns pontos que eu acho que é importante. Como que eu desdobro essa estratégia? Primeira coisa, a cultura que a gente falou. Segunda é processo. E processo é o que a gente já faz. Alguns precisam ser desenhados porque empiricamente traz risco ser feito. Outros, ninguém tem processo aqui para tomar banho, gente. Cada um tem uma mania de tomar banho aqui. Você vai tomar banho, você molha o cabelo sem sabão, o cabelo, você lava o rosto, você lava o corpo, você se seca. Pronto, cada um tem um jeito. Ninguém tem um processinho desenhado. Mas se você olhar quase todo dia, você faz da mesma maneira. Por quê? Porque se você mudar alguma coisa, não vai morrer ninguém por causa disso. Agora, tem ações que o processo precisa ser desenhado, porque se desviar, vai. Principalmente eu trabalho em obra, né, gente? Tem processo que mata a gente. Né? Pô, você tá numa retroescavadeira, deu um probleminha, não fica forçando equipamento que pô, é uma máquina muito grande. Então é um processo. Deu problema? Chama o técnico. Mas isso é a vida de qualquer empresa. Ter os seus Uhum. processos mapeados ou não, mas conhecê-los. E é o que o Dalcha falou. É seguir isso, tem um norte, tem uma meta estratégica, uma meta financeira, segue os seus processos. Agora, a empresa ela não vai crescer de forma disruptiva, não dará grandes saltos na sua estratégia só com seus processos. Aí vem os projetos. A gente fala que você tem a trilha de projetos, ela é a grande ponte robusta, tangível, que tira o seu presente e te leva para a visão futura. Ter um escritório de projetos estabelecido, ter um escritório, gerentes de projetos capacitados, isso facilita
Isso, por que facilita? Porque projeto você vai conseguir conduzir. Mas quando você não tem essa estrutura, você vai errar mais do que acertar, né? Mas quando você Uhum, tem essa estrutura feita, você consegue chegar na sua visão de futuro mais rápido. E, obviamente, a cultura forte. Então, processos, projetos e pessoas. É, inclusive, o lema do Roberto Alfeu, sempre PPP. Quando você tem isso forte, a sua adaptabilidade fica mais fácil. Por quê? uhum, Porque você tem uma equipe que está engajada, ela vai aceitar a mudança. E você tem uma equipe de projetos sênior, madura. Porque quando o seu gerente de projeto é júnior, você tem um problema, ele vai voltar para a prancheta, vai querer pegar EAP e ver o impacto, vai querer se colocar num projeto. Quando você tem um gerente de projeto sênior, ele puxa um papel de pão, gente, uma caneta, ele replaneja depois o documento, mas vamos resolver. Essa adaptabilidade, então, ela não é método, ela é mindset. E esse tipo de mindset, ele precisa estar amarrado à maturidade. Porque pessoas com boas intenções, mas que não tem maturidade, não passou por isso antes, na melhor das intenções pode sair fazendo besteira. Então, para mim, Dalcha, a adaptabilidade que você comentou, ela é mindset, não é método, tá? Mas, acima de tudo, ela é mindset com maturidade. Porque, senão, pode a adaptabilidade ser um grande risco, né? Na melhor das intenções, as pessoas saírem e afundar uma empresa. não, legal. Aí eu vou emendar com uma pergunta que fiquei desde aquela última conversa nossa, você está aqui até prova, hein? Se quiser eu mostro aqui. Você comentou alguma coisa sobre se eu tivesse ambidestria organizacional. Lembra-se, né, daquele É. contexto? Eu não sei se é a mesma coisa, eu uso muito o modelo, alguns dizem que não é, né? Minha esposa é psicóloga, diz que não é mais tão usado, mas eu vejo que funciona muito em empresas, em equipes, em amigos até. Inteligência, o lado esquerdo e direito do cérebro. Não sei se essa é a mesma coisa que você quer dizer aí, mas são pessoas que têm que ser mais exatas, mais processuais, e tem que ser pessoas que são mais criativas, um não diminuindo o outro. Então, no meu caso, eu gosto muito de equipes que eu possa contar, né, com dois jeitos de ser, dois jeitos de trabalhar que se complementam. Eu não posso colocar alguém em marketing, né, que é uma pessoa super rígida, que não aceita coisas fora da caixa, nem posso colocar alguém desse tipo gerenciando o projeto. Então, da sua parte, eu queria entender um pouco, você entende com essa ambidestria, pelo A que ambidestria, quem você me falou conhece sabe que eu várias falo vezes. toda hora disso, né? É um termo que eu gosto muito. Essa questão do lado direito e lado esquerdo do cérebro, as pessoas. Eu vi um vídeo essa semana no LinkedIn que a pessoa falava assim: era um líder falando, ninguém aqui é insubstituível, era uma encenação. E aí um colaborador dele falou: presidente, com licença, e Mozart? E Ayrton Senna, né? Então, assim, gente, ninguém substituiu. Então é isso. Todos nós, gente, temos a nossa particularidade. E a gente é insubstituível, sim. Outra pessoa pode voltar, sentar na nossa cadeira, fazer um trabalho, mas a nossa particularidade sempre estará lá. E alguns de nós somos mais lado direito, né? Mais lado esquerdo, mais emocional, mais racional. Eu mesmo, quando faço apresentações, as pessoas falam: "Oh, por que que você anda muito no palco?" Porque eu uso o lado direito e o lado esquerdo do cérebro das pessoas a meu favor. Ou quando eu quero Uhum. falar o emocional, eu vou para um lado, quando eu quero ser do racional, eu vou para o outro. Mas a ambidestria organizacional que eu falo, Ronald, ele não tem a ver com esse contexto, não. É um termo que a gente tem falado bastante, que é a capacidade da organização de manter os seus processos, e aí está totalmente conectado com o que você falou agora há pouco da adaptabilidade. Eu tenho que manter a minha operação, eu tenho que manter meus processos, porque é eles que garantem o dinheiro no fim do dia para pagar a conta no fim do mês. Agora, se eu ficar só fazendo isso, a concorrência me engole, gente. Os fatores Uhum. macroambientais me engolem. A tecnologia me engole, né? A evolução do mundo me engole. Então, como é que eu vou acompanhar o que está acontecendo no mundo? São com os projetos. A capacidade que a empresa tem de equilibrar esses dois desafios, o de hoje, mantendo a sua operação limpa, lisa, atendendo bem o cliente, gerando resultado, e aqui do lado, aquele motor, os grandes saltos te evoluindo, crescendo, é a ambidestria organizacional. É a capacidade de gerir o hoje e gerir o amanhã equilibradamente. Não adianta eu parar com o hoje e focar no amanhã, que eu mato a minha operação, não vou ter dinheiro para amanhã. Focar no amanhã e parar o hoje, eu tentei o equilíbrio. Esse é o grande, é o grande. E quando você tem isso bem definido, gente, é isso, você tem o seu planejamento. Quando o incêndio chegar, você está estruturado.
você consegue parar um projeto, você consegue melhorar um processo. Agora, quando você não tem isso organizado, gente, chegou o incêndio, vai sentar e chorar, porque você não consegue nem olhar em que processo que você vai mexer, você não consegue olhar no orçamento, que linha que você vai cortar, você não consegue olhar no portfólio, que projeto que você vai parar. Tendo isso organizado, tendo essa visão ambidestra da sua estratégia, o incêndio chega. Vai doer, mas você senta com uma equipe boa, gerentes de projetos. Eu sou gerente de projeto de coração, eternamente serei. Põe a galera, fala, o desafio tá aí, gente, e volta para o planejamento, traz de novo para a linha de base. Não, legal. Bom, agora uma pergunta capciosa, viu, Glauco? Você vai provar do próprio veneno agora, com todas as estratégias de longo e curto prazo, considerar, né, a ambidestria, etc. Eu sei que existe o Glauco, mas o Glauco não é substituível, certo? É isso É aí. difícil achar uma pessoa igual ao Glauco, mas... Então, minha pergunta é, sempre haverá um Glauco para cuidar da parte de processo, dessa gestão, ou existe, não é especial, uma área, um escritório? Como é que funciona a estrutura de vocês, né? Gente, vou contar um segredo para vocês, que minha equipe... E eu falo assim, não é segredo não, né? Eu conto muito para eles. Eu só perturbo todo mundo, porque quem faz a mágica acontecer são eles. Eu tenho líderes incríveis, especialistas em EPM. EPM é uma siglinha em inglês, que é a gestão do processo. Então, a gente tem um escritório de gerenciamento de processos e melhoria contínua, que cuida da nossa cadeia de valor, que cuida do nosso portfólio de processos, que cuida dos mapeamentos a serem dos processos a serem mapeados. E temos os analistas de processos, caras extremamente críticos que desenham processos bem. Então eu tenho uma equipe que faz isso, Dalton, conectado ao planejamento estratégico. Então a gente Ah, tem a legal. cadeia de valor. A cada vez que eu redesenho o planejamento estratégico de 5 em 5 anos, a cadeia de valor ela é atualizada, o portfólio de processos, a arquitetura toda de processos conectada a ela é revisada e programação de mapeamento para os próximos 5 anos, mapeamento e revisão. Isso eu estou falando de processos. Temos, não está na minha superintendência, o RH, um escritório do Sorriso. É uma equipe maravilhosa que garante a cultura. Então, P de processos, P de pessoas. E temos o PMO, o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Hoje no Brasil, muita gente fala que o Escritório de Gerenciamento de Projetos tem o PMO e os GPs, num único... E é muito normal. Se você pegar 99% das empresas que têm PMO, Escritório de Gerenciamento de Projetos, coloca tudo no mesmo balaio. Só que a gente já é maturidade 5, 4.7, é um negócio de gestão de projetos, e 4.9 de processos. Tá? Então, a gente está muito, muito alto em maturidade. Aqui é separado. Nós temos o PMO, Escritório de Gerenciamento de Projetos. Ele cuida de todos os projetos que nós temos que fazer até 2028. Tá tudo num roadmap desenhado, quem vai ser, qual superintendência que vai ser patrocinador, que ano que vai começar, que ano vai terminar, é mais difícil, né? Porque você tem que fazer todo um planejamento e tá mudando essa mentalidade de escreve tudo que você quer no projeto, estima tudo que você quer no projeto para ter uma data de fim. Parte dos nossos projetos a gente continua nesse conceito waterfall, né? Cascata, mas alguns outros projetos são ágeis. Então você vai entregando valor, vai entregando. Quando vai acabar? Não sei, né? Tem que entregar. Enquanto eu estiver chegando, entregando valor, gerando resultado, a gente monta uma squad de melhoria contínua e tudo mais. Então, nós temos o PMO que governa tudo isso. E temos os GPs. Os caras que recebem esse business plan, o project charter, né? O termo de abertura do projeto, a TAP, a gente chama de TAP aqui. E, cara, chama a equipe, planeje, vamos entregar esse projeto. No SPC Brasil, a gente separa. Então, Dalcha, eu falo para você assim que o meu propósito nas empresas que eu trabalho é sair e não fazer falta. Vou fazer falta, tomara que no coração das pessoas, É, mas não nos processos. Acho que essa é a grande responsabilidade do líder. É quando ele exatamente. sair, não fazer falta no processo, fazer falta no coração. Então, Tá. o Glauco, eu espero que eu seja insubstituível no coração desse time, mas no processo não. Então tá bom. Você, antes de passar para a próxima pergunta, que já vou antecipar, se alguma hora colocou assim a diferença entre é, gerência e projetos, né? São duas coisas, a importância de ter os dois, mas você conhece a expressão escuta ativa, né? Conhece a expressão. Então, quando você falava, eu estava ligado, uma hora você soltou um escritório sorriso. Agora você vai ter que explicar o que que é isso. Legal. Nosso escritório de sorriso, ele é comumente conhecido, né, com o termo de endomarketing. É você trabalhar a comunicação interna.
Mas isso, o nosso escritório de endomarketing foi, gente, serão 5, 7 anos atrás. A gente evoluiu de tal nível aqui que vocês já assistiram vídeos daquele hospital que entram as pessoas com animaizinhos, com palhaço, com as pessoas que estão doentes, e aquilo traz amor, traz carinho, traz alegria? O nosso escritório Aham. de saúde tem esse objetivo. Óbvio, não entra palhaço dentro da sala, não, Não. não atrapalha a reunião. Mas agora, é que a gente tem o nosso tempo limitado, mas se eu pegar o seu computador agora e for para o fim desse andar, nós estamos fazendo, hoje é aniversário do SPC Ah, Brasil e a é? gente tá em festa. Quem quer estar online, tá online. Gente, tá uma festa lá atrás. Mas Ah, que legal. quem tem reunião, ó, barulho zero, as salas são com acústica, trabalha. Então, nosso jeito é assim. Chega no Natal, você está em reunião, vai para tua reunião. Mas dê um tempo pro café, tem um Papai Noel ali te esperando com um presente para você. Ah, que legal. Tem Pets Day, cara. Você traz teu animalzinho para passar o dia com você todo ano. O Dia das Crianças, e eu sou o mágico da criançada, né? Eu tenho um dedo aqui, uma feia que tem. Eu comprei quando eu trabalhava lá no banco, na 15 de novembro, é um dedo que você põe, você faz uma mágica aqui. Eu ando com ele para onde eu vou, a criançada adora. E a gente tem aqui o Dia das Crianças, é das crianças. Traz teu filho, porque eles vão subir nas costas do presidente. E o presidente vai adorar. Aham. Ficar no colo, nosso presidente adora a criança. E é assim, isso é o escritório de sorriso. É muito mais que endomarketing, é amor mesmo, é sorriso, é engajamento Que legal. ligado à estratégia, gente. Totalmente conectado à estratégia. Nós temos 6 valores no SPC Brasil. Nós temos os nossos valores reconhecidos. O nosso time de RH, nós temos a avaliação de performance todo ano e, periodicamente, cada líder tem que fazer o plano de desenvolvimento individual com seus liderados. Os valores estão amarrados ali, o senso de dono, o desenvolvimento de pessoas, a confiança. E esses valores, eles são continuamente trabalhados pelo escritório de sorriso. Então, dentro de cada valor, gente, na empresa, é tipo um remedinho, uma cápsula, né? Lá dentro tem aquele monte de bolinha, que são os comportamentos. Então, você não percebe, mas o escritório do sorriso, a todo tempo, está trabalhando os comportamentos nas pessoas para entregar o valor. Então, tem dinâmica que você acha que você está... Tem um dia, né, que tem brincadeira, videogame, essas coisas. Você acha que você está ali jogando videogame, não, você tá numa dinâmica de formação de equipe. Então, o escritório de sorriso é o endomarketing conectado com a cultura, conectado com a estratégia, conectado com a felicidade. Isso é o escritório de sorriso. Não, legal. E agora falar um pouco, né, da diferença, né, do gerente, dos processos. Acho que essa divisão você fez também algumas perguntas atrás. Acho que isso é importante, né? O escritório de projetos e do gerente de projetos, vamos dizer assim. O escritório de projetos, ele, como eu comentei agora há pouco, ele tem o papel de governar a trilha que vai nos levar para o futuro. E o gerente de Uhum. projetos, aí eu vou puxar a sardinha para o SPC Brasil. É, Existe uma revista, né, no Brasil que é a revista Mundo PM, é uma revista do segmento de projetos. Desde 2015, 2016, 2017, 19, 20, 21, 22, nós sempre temos ganho como melhor escritório de projetos do Brasil, finalista de melhor escritório de projetos do Brasil, melhor projeto do Brasil, finalista de projeto do Brasil. A gente sempre traz prêmio para casa. Todo ano a gente traz. Então a gente tem uma maturidade muito alta. Então aqui no SPC, eu não vou falar by the book, não vou falar como que a bibliografia diz, eu vou falar do SPC. É o POP, cara. Os gerentes de projetos aqui é o POP. Você tem um desafio, poxa, eu tenho que reformar esse prédio em um mês, porque a galera põe um GP ali. Nós usamos um método que se chama Pick and Use. Claro que vocês uhum. usam PMBOK, a maior disciplina de gerenciamento de projetos do mundo, usamos e dominamos. Todos os GPs são PMPs. Vocês usam Scrum? Todos os GPs são Scrum Master. Vocês usam Design Think? Todos os gerentes são especializados em Design Think, Design Sprint, duplo diamante. Vocês usam mais o quê? Gente, vocês não têm ideia. O Pick and Use é uma prateleira de métodos. Por quê? Porque cada projeto, por método, por conceito, ele é único. Se você construir 2 prédios, um do lado do outro, eles terão a sua diferença. Nada é igual. Nada, 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 nada é igual. E se não é igual, por que eu tenho que usar o mesmo método para tudo? O Pick and Use, ele é um grande... E a gente recebe muita gente fazendo benchmark. Amanhã nós receberemos uma comitiva de executivos aqui do Brasil para conhecer os nossos métodos. Grandes empresas vêm, empresas que fazem avião, gente, vêm fazer benchmarking conosco aqui. Então, os gerentes de projetos, quando eu falo que eles são o BOP, é porque eles dominam uma quantidade tão grande, um arcabouço tão grande de métodos,
E eles têm comportamentos tão proativos, tão de resolução, que se você tem um projeto simples, escopo fechado, eles vão conduzir dessa forma. Se você tem um projeto que você precisa entregar ágil, pô, mudou uma regra regulatória, Bacen criou uma nova resolução, a gente vai adaptar o método para entregar o valor na velocidade que precisa. E pior, e aí, vamos trazer para o tema. Está tudo planejado, deu um problema, chegou um incêndio, é esses caras com a cultura incrível que vão por método, mas eles não resolvem o problema. Eles colocam um método, eles facilitam, porque quem resolve o problema são os SPC Lovers. Você traz um especialista em analytics, você traz um especialista em produtos, você traz um especialista em gestão de pessoas, você vai trazer a equipe e dar um método para elas. E como nós somos nível 5 de maturidade, se você chegar aqui e começar a falar linguagem técnica de projetos com qualquer colaborador, eles te respondem porque eles têm uma maturidade muito alta. Então, quando eu falo que é o BOP, põe lá que o cara vai pôr as ferramentas, o método, a dinâmica necessária para resolver aquele problema, vai chamar a equipe certa para resolver aquele problema. Não, legal. E talvez você pudesse falar um pouco, né, do título em si, né? Você falou um pouco de como, mas como administrar do incêndio ao planejamento. Acho que se pudesse falar um pouco mais, né, a gente vai entender um pouco o Vamos. guarda-chuva desse bate-papo. Já tem É, tudo já para entender, mas se puder dar o grande aqui a finale. gente tem que trazer método, sabia, Dalcha? Porque eu, eu, eu já presenciei muitas situações em que a empresa está bem. E no incêndio, bate o desespero. A incerteza é muito difícil, gente. A incerteza ela é complicada e muitas pessoas agem pelo coração, agem pelo impulso no momento de incerteza, no momento de incêndio. Não pode, tá? A primeira coisa que o executivo tem que fazer é chamar as pessoas mais sêniores, com uma visão mais holística que ela tem, pôr numa sala e falar: calma, calma, vamos entender o problema. Ô, Glauco, o que você entendeu que está acontecendo ali fora? Ah, eu estou com dúvida. Então vamos fazer o seguinte: vai pesquisar sobre esse assunto, à tarde a gente volta a se reunir. E você? Meu segundo TCC, né, de Uhum. pós-graduação, foi sobre plano de gestão de crise. Gente, não é fácil gerenciar crise. E a paciência, o não desespero, a visão holística, a análise dos fatos, a tomada de decisão consciente são as ferramentas que você precisa usar. O desespero faz besteira. E eu vou falar que eu tenho, né, a minha esposa trabalhou já em construção civil e passou por uma grande crise onde ela era uma das principais colaboradoras no momento de um acidente muito grande num projeto. E ela teve que pôr a bola no chão, acalmar as pessoas, chamar as pessoas envolvidas. Eu já trabalhei, né, num programa de saneamento muito grande no Brasil, onde a gente também teve um acidente muito sério ali. E aquele momento dá um desespero em todo mundo, mas senta, espera, entende, chama os responsáveis, porque o desespero, você pode fazer uma outra besteira, gente. Você pode muitas vezes até criar se é um acidente, o desespero criar um outro acidente. Então, ferramental é ferramental comportamental, é a calma, é chamar as pessoas certas, cuidado para não chamar gente demais, porque senão você Hum. incendeia o problema, não resolve o problema. Todo mundo vai querer falar e assim você está com um problema tão grande que você não consegue falar, Uhum. todo mundo ter tempo para falar. Então, chame as pessoas certas, as peças certas para aquele desafio. Peça para que antes de darem a solução, diagnosticarem o problema. Isso é, o brasileiro, eu trabalhei, né, com o pessoal de um banco japonês, a gente sempre se segura para não falar o nome das empresas, né, de um Uhum. banco japonês, e o consórcio em que eu trabalhava tinha uma empresa japonesa. E tinha um grande amigo meu lá japonês que ele falava que o brasileiro tem muito tempo, como que ele fala? Tem pouco tempo para planejar e muito tempo para refazer. E realmente a ansiedade do brasileiro é de buscar resolução. A ferramenta é se acalma, chama as pessoas certas, entende os cenários. O que ocorreu? Não pensa na resolução ainda, porque senão você pode dar o remédio errado para a dor errada. Entendeu a dor? Entendi. Bom, tão consciente que as dores são essas? Então, vamos falar do remédio agora. Se errarem no remédio, se errarmos no remédio, acontece. E foi um erro consciente. A pior coisa que tem é a gente errar no inconsciente. Aí é pânico. O erro Com no certeza. consciente é um erro de planejamento, gente. Então, no Uhum. incêndio,
põe a bola no chão, reflete, entende o cenário para voltar a pensar então na solução. Legal. Eu vou dar um passo atrás, porque você falou de projetos, né, de qualidade das pessoas, mas a Joelma Coutinho pergunta uma coisa importante. Ela pergunta, Glauco, quais principais ações que vocês fizeram para ter uma equipe que domina metodologias para executar os projetos? Capacitação, seleção e assim por diante. Ô, Joel, não tem mágica não, tá, gente? Eu acredito que vocês estão me perguntando é do PMO, né? Que era o tema que a gente estava falando aqui dos projetos. Não é mágica, tá? É método. Quando a gente construiu o PMO, não fui eu, tá? Foi um grande amigo meu, ele é executivo aqui no SPC Brasil também, o Magno. Eu vim um ano depois que o PMO chegou, porque o PMO foi montado. Ele montou um plano de 5 anos para montar um PMO. Existe método para isso. Glauco, você pode citar um método para isso? A FNQ tem algum método, Dalcha, de estruturação de escritório de projetos? Tem. Aí um dia nós Tem. temos que tomar um café, eu te passo, você Eu me dá quero dicas do conhecer, que. quero muito. Procurem a FNQ. E aí lá vocês vão entender, mas basicamente, gente, e aí use isso para PMOs, mas isso hoje na SPC Brasil a gente chama de método de estruturação de área. A gente construiu. Se você quer montar uma área, seja um PMO, seja um escritório de processo, esse é o método que a gente usou para o PMO, tá? Mas vocês podem usar Uhum. para qualquer área que vocês querem montar. Quem são os seus principais clientes dessa área? Porque a área, se eu sou um escritório de projetos, quem são os meus clientes? O executivo, as áreas internas, os gestores. Então, primeira coisa, mapeia quem são os seus clientes. Segundo, entrevista seus clientes com a perguntinha básica de se eu montasse um escritório de projetos agora, ou se eu montasse uma área de RH agora, se eu montasse um escritório sei lá, de planejamento estratégico agora, quais as dores que você tem e que você gostaria que Quer eu resolvesse? resolver. Né? Uhum. Então, a gente vai começar a marcar. Ó. Excelzinho, coluna 1, stakeholder. Quem que é que você está entrevistando? Coluna 2, qual é a dor que ele tem? Qual é a dor que ele tem? E aí, a coluna 3, e se eu curasse essa dor, que benefício que você teria? Marque essas 3 colunas. Vou Uhum. te dar um exemplo. Stakeholder Glau. Tá? Eu tenho um Jeep Willys 76. Eu adoro, tá, gente? Meu Jeep. E o meu Jeep vira e mexe. Gente, quem tem carro velho sabe como é que é. Vira e mexe, me dá uma dor ali, que é começar a vazar o óleo. Começar a quebrar alguma coisa. E como quebra, né? Minha esposa brinca comigo, minha mãe, fala, gente, esse carro fica mais na oficina do que você anda, Glau. Qual é a minha dor? Tá vazando óleo. Eu vou levar na oficina. Pense então, Glauco Stakeholder. Dor do Jeep, pode ser a dor que a pessoa tem com o RH, pode ser a dor do projeto. Oficina é a área que a gente está criando. E eu chego para o mecânico e falo: separa esse vazamento, pelo amor de Deus, que está manchando porcelanato. Minha esposa vai me pôr para fora de casa, na garagem. Ponto. Aí ele entra com método, que é a função, é a próxima coluna do Excel. A função, o cliente não fala. Quem fala a função? Os especialistas naquilo que você está montando. Então, qual é a função para parar o vazamento? É trocar a junta da rebimboca da parafuseta, sei lá. Um outro exemplo básico, Glauco Stakeholder, tenho um carro, está sujo. A minha dor é o carro sujo. Qual é o benefício que eu quero, gente? É o carro limpo, para eu poder colocar minha filha lá dentro, não ficar tendo contato com sujeira. E eu saio. Eu, Glauco, tenho um carro sujo, quero um carro limpo. O lavar rápido tem as funções. Aspirar o carro é uma função, lavar o carro é outra, passar pneu pretinho é outra. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é: conheçam os stakeholders, a dor que ele tem e o benefício que ele quer. Reflita sobre cada dor, qual é o remédio que você tem que dar para gerar aquele benefício. Esse remédio se chama função. A função se tangibiliza, ela pode ser escrita num processo, num método. Uma vez definida a lista de funções, aí você senta e começa a olhar qual é o profissional que você tem para exercer aquela função. O profissional é depois de tudo isso, porque senão eu vou trazer um cara que é mecânico, mas o meu problema é o carro sujo. Ou eu vou trazer um lavador de carro, mas meu problema é vazamento de óleo. Depois que eu identifico a função, eu vou buscar o melhor profissional para isso. Ô, Glauco, eu já consigo contratar o melhor? Não busquem o melhor, não tem perfeição. Busque o profissional que se adapte melhor àquela função e invista nele, no comportamental e no técnico. Comportamental é mais difícil, tá, gente, do que o técnico. Então,
esse é o método que a gente utiliza. A referência desse método que nós utilizamos se chama PMO Valoring, é um método da PMO Alliance. Tá? Eu sou certificado em PMO CP, né? Então eu passei na prova para implantar esse método, e ele é o método que nós usamos no PMO. Óbvio que eu fui muito genérico, o método é muito Aham. maior. Procurem a FNQ tem método também para estruturar PMO. Outras instituições também têm. Louco, qual que é o melhor método? É aquele que você acreditar verdadeiramente e que você implantar. Não existe o método perfeito, existe a sua empresa implementar. Será que eu respondi a pergunta da nossa telespectadora? Não, já já, né? Tem uma outra Jaqueline que fez uma pergunta um pouco mais extensa e prática. Eu vou te mandar depois a pergunta, tá? E se você puder responder para ela, porque Com nós teríamos, certeza. vamos ter um investimento aí maior, mas é interessante responder para ela. Bom, você perguntou, né, se nós temos, né, atuamos em projetos, se utilizamos, temos, né, e temos, inclusive, capacitação, cursos nessa área. Se alguém tiver interesse, é só nos contatar que a gente organiza ou in-house ou tem cursos abertos também. Bom, Glauco, com pesar, eu preciso passar agora a palavra por você, mas quanto tempo você precisar, né, para você fazer um fechamento? Dalcha, puxa, eu precisava falar nisso, eu acabei não te avisando, você não estava no teu bloco de notas. Se quiser falar alguma coisa, Glauco, complementar, fique livre. É só elogio aqui o chat, te agradeço bastante, mas fique à vontade e depois a gente faz um fechamento, hein? Não, é agradecer. Agradecer a você, todo o time da FNQ, agradecer aos colegas que estiveram aqui ouvindo eu falar, agradecer ao meu time, porque se eu estou aqui agora falando, gente, estamos aqui há 1h20 mais ou menos falando, tenho certeza que eles estão lá fazendo a magia acontecer, né? Então, não vou falar o nome deles, são 12 líderes incríveis, cada um deles insubstituível no meu coração e na empresa. E é isso. Meu e-mail eu acabei de colocar aqui no chat. Gente, Tá? quem tiver dúvida, manda e-mail, me adicionem no LinkedIn, tá? No LinkedIn, procurem lá Glauco Marchione ou G Marchione. Poxa, estou aberto a bater. Glauco, pô, me ajuda aqui. Eu quero levar minha empresa a fazer um benchmark aí no SPC Brasil. E, por fim, se tem empresário nessa sala, gente, acesse spcbrasil.org.br, conheça os nossos produtos. Você tem que fazer um certificado digital para o seu contador? Compre com a gente. Me manda um e-mail que eu mando agora um vendedor te ligar. Você tem tomada de decisão creditícia? Você precisa dar empréstimo para alguém? Conheça os nossos produtos sem compromisso. Quando a gente tiver um vendedor agora, a gente mostrar. E eu juro que ele não vai ligar depois para tentar vender. Se você não gostar, você não liga mais para a gente. Tá Entendi. bom? Que a gente vai te apaixonar. Nossos produtos são os melhores produtos do mercado, então a gente tem essa segurança de falar. Nos conheça, estou à disposição. Tem dúvida, manda para o meu e-mail. Se eu não for especialista, eu chamo o especialista da área aqui. Dalcha, você é incrível, cara. Eu adoro bater esse papo contigo. Outro dia a gente pegou para falar meia hora, ficou acho que umas 2 horas conversando. É 1 hora eu avancei, eu fico olhando o número de pessoas, continua igual. Falei, vou continuar, porque se não tiver bom, o Incrível, pessoal vai embora, né? Mas incrível deixa eu mesmo. falar Muito agora para a obrigado. turma. Não, que isso. Deixa eu falar em segredo para a turma, pode ser? É o Claro, seguinte, gente. Ele é um cara bom de processos, projetos, mas viram ao final que é um cara bom de vendas também? Brincadeira. vivemos num mundo capitalista, gente. O indicador-chave de qualquer empresa tem que ser o resultado financeiro. Para isso, entra tudo que eu falei aqui hoje. Tá bom. Vou dar uma corrigida, posso? O Com certeza. nosso modelo tem um eixo, né? O fundamento 8 que fala resultados, mas não é só financeiro, né? Não O pode. O resultado é acionista tem as consequência-chave. Por isso que eu pessoas. falei que Não, é estou indicador. brincando. Claro, graças a isso a empresa continua, né? Mas ela também só cresce porque tem as pessoas satisfeitas, o ambiente satisfeito, né? Claro. Mas tem tudo a ver Sem com o que isso você morre, falou. viu, Dalton? Quando a pessoa só olha para o dinheiro, gente, é uma frase que um colega me falou hoje numa reunião: a cultura engole a estratégia. Você pode ter a melhor estratégia comercial, uma cultura fraca, você não implementa e você mata a empresa. Então, o Dalton tem toda a razão. O seu indicador-chave, o resultado que a empresa espera é aquilo, mas aquilo é consequência de muito carinho, muito processo, muito planejamento, muita cultura, amor, ame seu colaborador como se ele realmente fosse insubstituível. Ele é insubstituível. Não, legal. Eu vou só fechar aqui antes de continuar um pouquinho com uma frase do Haroldo Ribeiro. Acho que essa frase
resume tudo aqui, e Glauco, vá dormir com isso. Ele diz o seguinte: todo mundo gostaria e mereceria ter um Glauco em seus quadros. Olha só. Amei! Bom demais. Então, vamos lá. Então, eu queria agradecer aqui de novo ao Glauco ter aberto seu espaço. Eu sei quanto ele, né, teve que fazer um malabarismo, além do que hoje é aniversário, não é isso que você comentou? Aniversário da SPC, eu tô correndo lá agora para comer um pedaço de bolo, porque eu vi duas boas notícias: cantaram parabéns e tocaram um sino. Se tocou sino, batemos meta comercial, então eu vou festejar Ah, duas isso é vezes lá ótimo. agora. Mas vocês viram, ele perdeu o bolo, perdeu o champanhe, perdeu a emergência, né? E perdeu o planejamento. Por uma boa Obrigado, causa. Glauco. Queria agradecer aqueles que permitiram esse webinar aqui, a FEComércio, o SESC e Senac do Rio Grande do Sul, as parcerias do MS Competitivo, da Excelência Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul e da ABQ. Então, fico muito contente. Nosso próximo webinar provavelmente vai ser agora em novembro com o MGI. Quem não conhece, MGI é o Ministério de Gestão e Inovação, é um ministério novo, ele veio parcialmente do Ministério da Economia, e ele atua no tema, né, de gestão e inovação do órgão, né, dos órgãos públicos governamentais. Então, gente, muito obrigado. Eu sempre repito aqui, né, é que nem acidente de avião, né, o Glauco. A gente só não cai hoje porque tantos aviões caíram no passado e foram consertando. Então, a gente só vai melhorar esse webinar se continuarem mandando os WhatsApps com críticas, né, para mim, para eu poder melhorar no próximo. Gente, muito obrigado pela assistência, todos ficaram praticamente até o final. Glauco, muito obrigado, Patrícia e Marcela, por ter nos ajudado aí no back-office. Abração para todos, boa quinta e boa semana ainda. Tchau, tchau. Até mais.